Olha só, continuamos na página 40, tá? Página 40, número 3. Cara, essa questão aqui, como vocês bem sabem, o livro ele não segue muito ordem de dificuldade não, tá? Mas tenta pensar que você pode, né? Você pode ter um sentimento bom no seu coração para fazer essa questão e, de preferência, esteja receptivo, assista com calma, tá? Porque essa questão não é tão simples. Embora outras vocês vão ver que é bem tranquila. Porque vai ter um monte de questão aí que é para verificar se você está na prova. Se você foi, tem que acertar. Essa daqui, você precisa quebrar um pouquinho a cabeça. Duas cargas elétricas, 1 Qzão e menos 4 Qzão, estão separadas por uma distância D. Sobre uma linha que une o centro das duas cargas, existe um ponto P, para o qual o campo elétrico resultante delas é nulo. Considerando K a constante eletrostática do meio, o potencial elétrico no referido ponto é expresso por... Pô, peraí, olha só. A questão está envolvendo um monte de assunto. Tá perguntando do potencial, mas a informação é do campo elétrico, ok? E lembrando que o que causa força elétrica é o campo elétrico, ok? O que está mediando a força que a carguinha vai sentir é o campo. Falamos disso. Assim como tem no seu caderno, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo dia de aula, eu comparando entre o campo gravitacional e o campo elétrico, entre a massa e a carga, enfim, beleza? Pô, ali não dá nenhum desenho, seria legal desenhar, então a gente vai desenhar. Vamos desenhar aqui. Desenhei a tal da linha, e aqui eu vou chamar esse aqui de Qzinho 1, e esse Qzinho 1 vale Qzão. E depois eu vou ter um Qzinho 2, eu vou chamar isso de menos 4 Qzão. E existe um ponto aí, tá? Olha só, sobre a linha que une o centro das... Existe um ponto P para o qual, então, vai existir um lugar, tá? Que é o tal do ponto P, que o campo elétrico é nulo, ok? Só que aí você sabe que, pô, tenta pensar que, novamente, né, naquela questão da força, tá? O campo elétrico é nulo, então em algum ponto, se eu botar uma carguinha ali, ela vai ficar parada, né? A resultante das forças vai ser zero. Por que eu tô falando isso? Vamos supor que aqui no ponto Q existe uma partícula Q3. Eu sei que é estranho, mas confia que agora você vai entender por que isso vai funcionar, tá? Lembrando que a gente nunca pode perder o foco, que aqui ele está perguntando o potencial elétrico em P, que é o que eu vou chamar de VP. Beleza? Então, olha só. Ele fala também que entre o centro que une as duas cargas tem uma distância Dzinha. E eu fiz essa jogadinha aqui. Eu vou até botar aqui ponto P tá de azul e Q3 em cima. E a distância entre Q3 e a carga mais próxima, que eu estou chamando de Q1, vai valer X. Beleza? Primeira justificativa. Se eu colocar uma carguinha ali, ela vai sentir a interação com os campos elétricos gerados tanto por Q1 quanto por Q2. E ela vai ficar parada. Se ela vai ficar parada, a força que 1 exerce nela menos a força que 2 exerce nela tem que dar zero. Nisso aí você já entendeu que F1 tem que ser igual a F2. E aí agora você vai fazer aquela conta que você deveria saber, que é a lei de Coulomb. Kzão, que é o meio, vezes a primeira carga, vezes a segunda. Que na verdade eu estou começando com a interação primeira entre a terceira, né, com a primeira, porque aqui é F1, tá? Melhor definir isso. Eu estou calculando tudo em relação ao Q3. Então o Q1 é entre Q3 e Q1, dividido pela distância entre as duas cargas. Qual é a distância entre Q3 e Q1? É X. Então vai ser aqui, vai ser X, só que não podemos esquecer do quadrado. Isso tem que ser igual à força 2. A força 2 é a interação entre o Q3 e o Q2. Tá? Olha a distância que eles estão um do outro. X mais D.
Então já começa lá, ó. Q, que é o K, aliás, K, que é o meio, a constante eletrostática, vezes a carga que eu estou interagindo, vezes a outra também, que é 2, dividido por x mais d, só que ao quadrado. Nisso daí a gente faz a brincadeira de cortar todo mundo, né? Não pode cortar, pelo amor de Deus, esse x quadrado com o x quadrado que vai acabar porventura aparecendo aqui. E você sabe agora, aliás, você vai saber agora por que eu fiz essa mágica. Olha só a mágica que vai acontecer. Sobrou quem? Sobrou Q1 dividido por x quadrado é igual a Q2 dividido por x mais d ao quadrado. E quem é Q1? Q1 é o Qzão. E quem é Q2? É menos 4Qzão. Só que aí ficou uma parada estranha. Lembra que aqui era negativo? Lembra que aqui era negativo? Negativo, eu passei para o outro lado positivo, mas esse cara aqui, o F2, ele é esse maluco inteiro, que ele é negativo. Então o menos que estava aqui com o menos que estava aqui, na verdade essa porcaria era para ser mais. Se ligou? Não é à toa que isso faz sentido, porque se você lembrou bem da interação de Coulomb, é o módulo das cargas. Eu até usei isso como argumento para justificar por que eu esqueci de colocar o módulo aqui. Então, realmente é mais, que é o módulo. Pô, professor, e agora? O que eu faço? Não sei, não faço nem ideia. Lembrando que, se também não tem nada aqui na frente, é 1. E, caraca, professor, surgiu mais uma coisa pra gente cortar. Surgiu. Cortar o esquezão. Caraca, então o esquezão não importava, não. Só interessava o fator que tá ali na frente. Então agora ficou 1. Espero que você, se você prestou atenção, você tenha entendido por que eu fiz toda essa jogada aí. É igual a 4x mais d, só que ao quadrado. Aí agora fica divertido. Vou tirar a raizão de um lado, vou até apagar aqui para caber, raizão do outro, vou colocar o sinal de igual. Matemática do 8º ano, rapaziada. Se eu tenho uma divisão, e raiz em todo mundo, a raiz vai cair tanto para o numerador quanto para o denominador. Obviamente, raiz de 1 é 1. Raiz de x ao quadrado vai ser módulo de x, que é x positivo. Que é óbvio que x é positivo, porque é uma distância é sempre positiva. Isso é igual a raiz do número 4, vai ser 2, dividido por raiz de x mais d ao quadrado, vai ser módulo de x mais d, que é o x mais d positivo. E a gente sabe que x mais d é positivo porque é distância. Caraca, tá ficando muito difícil. Tá, mas relaxa. Alguma tem que ser, né, Derek? E o Derek aí também pediu hoje. Pô, mas difícil, professor. Tá aí. Multiplica cruzado. Vai ficar 1 vezes x mais d, igual a 2x. Ih, caramba, passo o x pro outro lado. Então aqui vai ficar d é igual a 2x. O 1x, né, veio pra cá negativo, vai ficar 2x menos x. Descobrimos a distância. Professor, por que isso é importante? Cara, calma. Eu sei que isso é importante porque agora eu sei que aonde tem x, x também vale d. E no fundo, ele está perguntando o potencial elétrico. Em algum lugar do seu caderno está escrito alguma coisa muito parecida com potencial resultante, potencial elétrico de mais de uma carga ou de várias cargas. Quantas cargas a gente tem aqui? A gente tem 2. Então a gente precisa do potencial resultante. E o potencial resultante é a soma de todas as cargas que estão envolvidas no problema. Vocês perceberam aqui que eu criei ficcionalmente uma terceira carga, porque na verdade é um ponto P aqui. Acabou que essa terceira carga ela rodou em algum momento. Então realmente só existe a interação para a soma lá do potencial resultante. É só o V1, que é o V da primeira carga, mais o V2. E se você for lembrar bem aí, mais uma vez, se você pegar o seu caderno, o potencial elétrico,
ele é dado por K, Qzão, dividido por D. Só que eu sei a distância agora. A distância, olha bem, lembrando que tudo que a gente está calculando aqui, pô, não se perde. É potencial em relação ao ponto P, tá? Ponto P. Aí vamos lá, a fórmula do potencial vai ser K vezes a carga que a gente está usando. Qual é a carga que a gente está usando? Quer começar pelo 1? Então vai ser Q1 dividido pela Q1 dividido pela distância, só vou até trazer um pouquinho mais para cá, pela distância do Q1 até o ponto P. Qual é a distância do P1 até o ponto P? Vale D. Então vale D, vamos escrever lá, D. E essa é a fórmula do potencial. Mais a do V2. Vamos lá para o V2. Vai ser K vezes Q2 dividido por... Aí, cuidado. Qual é a distância do Q2 até o ponto P, que é onde supostamente estaria essa carga? Estaria D mais D. Isso seria 2D. Agora é só substituir os valores, chefe. Potencial no ponto P vai ser Qzão. Aí quanto que é o Qzinho 1? Qzão, tá escrito lá, dividido por D. Mais K, quanto que é o Qzinho 2? Menos 4Q. Dividido por 2Dzinho, que deu horrível. Então aqui vai ficar K, Qzão sobre D. Aí olha só, aqui ó, mais com menos, menos. Vou simplificar aqui ó, 4 com 2, 2 em cima. Então aqui ficou K, 2 Qzão sobre D. E denominadores iguais, chefe. VP vai ser igual. O que tu acha que a gente vai fazer? Vai ficar, repete o que tem nos dois. O que... Aliás, a gente nem precisa pensar nisso, ó. Ó, como é que a gente vai ficar o mago agora? Aqui é 1. Eu tenho 1 alguma coisa esquisita, menos 2 vezes a mesma coisa esquisita aqui, ó. Então eu tenho 1 menos 2. Menos 1. Menos 1. Menos 1 o quê? A coisa esquisita. Menos 1 K, Qzão sobre D. Eu não precisava colocar esse 1 aqui. Então a resposta é letra C. Que questão grande, chefe.